Agora o esporte. Nosso convidado de hoje é o jornalista Alain Fonseca. A dupla Grenal desclassificada da Copa do Brasil. E agora, o que esperar da dupla no restante do ano, Alain? Olá, Luana. Olá, telespectadores. Pois é, você bem disse, infelizmente a dupla Grenal está fora, né? O Grêmio, que tinha mais esperança, até porque estava jogando muito bem tanto no Campeonato Brasileiro como também na Copa do Brasil, surpreendentemente caiu fora dentro da arena, uma arena lotada com mais de 40 mil torcedores, mas realmente não jogou como deveria jogar, como joga, inclusive, em casa na arena. Jogava muito bem, com os jogadores desenvolvendo, o próprio jogador Douglas, que era um destaque com passes precisos, que era o criador, o jogador de criatividade do Grêmio, não desenvolveu nada, e infelizmente o Grêmio tomou um gol justamente do Fred, né? O Fred, que é um jogador que casualmente no fim de semana ele se batizou na igreja evangélica, veio para cá abençoado, né? E fez aquele gol salvador de cabeça no primeiro tempo, deixando o time do Fluminense na frente. No segundo tempo, obviamente, o Grêmio ia pressionar, até porque o técnico Roger conhece muito bem o time que tem na mão e usou todos os artifícios aí para tentar buscar a vitória de todas as formas, né? Colocando o Fernandinho no ataque, o Bobô ficando mais à frente. Mesmo assim o time não rendeu e vou ser sincero, não mereceu vencer a partida, mesmo com aquele gol do Bobô. Então, quer dizer, o time está fora mais uma vez, e como todo bom Colorado está feliz da vida porque mais um ano sem títulos do Grêmio, né? Até porque a gente fizer uma análise agora da próxima rodada do Brasileirão, a gente está observando aqui, ó, no próximo domingo, então, o Grêmio joga fora de casa contra o Cruzeiro no Mineirão, um jogo muito difícil, embora o Cruzeiro não está em boa campanha, mas precisa da vitória para fugir do rebaixamento. Quem diria, o campeão brasileiro de 2014 fugindo do rebaixamento de 2015. Então o Grêmio tem esse jogo importante fora de casa e, segundo perspectivas aí dos matemáticos, o Grêmio está com 91% de chances de classificação a Libertadores 2016, o que pode salvar o ano, mas título que é bom, nada. Pelo lado do Internacional, olha, aqui eu estava lendo aqui os próprios sites importantes do país e estão dizendo o seguinte, ó, que o Internacional, após a eliminação, sob aplausos de torcedores, a delegação do Inter retorna a Porto Alegre, porque realmente, embora perder de 3-2 lá no Allianz Arena em São Paulo para o Palmeiras, o time do Inter desenvolveu um bom futebol. Acho que os jogadores, como o próprio Alisson, que deu um desabafo, chamando inclusive nós, cronistas, de babacas, alguns, né, por desfazer o time do Internacional, mas a questão toda é um investimento que o Internacional fez no ano, né? Prevendo, então, uma Copa do Brasil, prevendo um bom Campeonato Brasileiro, mas isso não está acontecendo. Então, o que pode salvar o Internacional é justamente o Brasileirão a partir de agora. Então, esses jogos que acontecem, inclusive o Internacional joga neste sábado, às 18h30 em casa. Olha com quem? Contra o Sport do técnico Paulo Roberto Falcão. O Internacional tem 41 pontos. Está 41 pontos e, olha, muito difícil chegar a Libertadores, né? Vamos torcer que sim. Hoje a classificação está a seguinte: o Corinthians com 60 pontos, o Atlético Mineiro com 53, o Grêmio com 51, o Palmeiras com 45, o Santos com 43, junto com o São Paulo, o Flamengo com 41 em sétimo e o Internacional com 41 pontos. Então é uma situação muito difícil para o Internacional. Mesmo assim, o título gauchão está na mão, né? O título do ano garantido. Mas as duas equipes, não tenha dúvida, tanto o Grêmio como o Inter não foram bem no ano até o momento, né? O Grêmio, embora tenha chances de chegar à Libertadores, mas ao título muito difícil, até porque, olha bem, o Corinthians está com 60 pontos, 9 pontos a mais que o Grêmio, né? Então, vamos torcer que a dupla Grenal se saia muito bem nesse fim de semana, porque realmente foi de doer a cabeça tanto de colorados, tanto de tricolores. Então, agora é esquecer o Copa do Brasil e pensar no Brasileirão. Para você, Luana, e telespectadores, um excelente fim de semana. Um abraço. Obrigada, Alain. E agora, a previsão do tempo. Áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão reforçaram as nuvens carregadas em Ijuí e região, deixando o tempo nublado e causando chuva forte. Confira como fica o tempo nos próximos dias. Sábado de chuva, mínima 13, máxima 20 graus. Domingo, de sol, mínima 7, máxima 21. E segunda-feira, também de sol, mínima 7, máxima 26 graus. O governo estadual, através do Banrisul, vai patrocinar os clubes gaúchos de futebol que disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro.
O Banrisul assinou contrato de patrocínio com os clubes gaúchos que estão disputando a Série C e D do Campeonato Brasileiro. A assinatura aconteceu nesta terça-feira no Palácio Piratini. Representantes dos clubes participaram da solenidade. Eles acreditam que o apoio do Banrisul será fundamental para os times. Vem aí a coroar uma boa campanha que a gente tem feito, não só nós, senão todos os clubes aqui. E a gente está muito feliz, muito contente por ter essa parceria. Esperamos que dure muito tempo. Importantíssimo, eu diria, né? Porque veio num momento oportuno, né? Onde nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, os clubes do interior. E essa sensibilização do Banrisul, do governo do estado, de nos ajudar nesse momento tão importante, é fundamental. O valor do patrocínio é de cerca de R$300 mil. O contrato valerá por 4 meses. Aqueles que estiverem na Série A, na Série B, na Série C e na Série D, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul vai ter o aporte que é necessário, bem diminuto e pouco, mas que pelo menos dá suportabilidade para também divulgar o Rio Grande do Sul, divulgar o nosso banco e dar um pouco de tranquilidade para os dirigentes e os atletas poderem se mostrar no país inteiro. No período de preparação para o Enem 2015, os candidatos passam por grande estresse e estudam muito com o objetivo de serem aprovados nas universidades públicas que desejam. Para isso, procuram diversas estratégias para lembrar-se da maior quantidade de conteúdos possível no dia da avaliação e responderem as questões com mais clareza. Este ano, a prova será realizada nos dias 24 e 25 de outubro, conforme os dados divulgados pelo Ministério da Educação. Com a proximidade das provas, nós buscamos algumas dicas para você. Cadernos, livros, leitura, cálculo, biologia, química, física. São tantos conteúdos que às vezes é difícil saber por onde começar ou em qual focar. O Enem é a porta de entrada para muitas universidades federais e também uma oportunidade para quem deseja uma bolsa de estudos. Ana Maria pretende cursar medicina e está focada para conseguir uma vaga na URGS pelo Enem. Bom, eu acho que a partir do momento que eu escolhi, que eu determinei o meu objetivo, que é a medicina, então se tornou muito mais fácil eu focar nesse objetivo e dedicar a minha vida a ele. Então é uma coisa que eu quero muito e eu tento me preparar da melhor forma possível para isso, porque é o meu objetivo, é isso que eu quero para a minha vida. Então, quando eu estava na 3ª série do ensino fundamental, eu decidi que era isso que eu queria e a minha preparação não é só no ensino médio. Ela começou nos meus primeiros anos escolares e eu tento melhorar cada vez mais. Então, o meu foco é o URGS, mas em qualquer universidade que eu entrar vai ser uma alegria muito grande, porque a gente sabe da dificuldade que é hoje ingressar numa universidade de medicina, visto que a concorrência é muito grande. É um curso que muita gente quer e tem muita gente preparada para isso. O pessoal se dedica. A gente vê aqui na escola que entre nós tem uma concorrência muito grande também, porque é um curso que as pessoas querem, é o curso mais concorrido que a gente tem, né? Então, eu faço cursinho pré-vestibular aqui em Juí e agora, no final de outubro, eu vou para Porto Alegre fazer cursinho de revisão, especificamente para a URGS, depois do Enem, né? E para o Enem, a gente, principalmente aqui na escola, a gente tem uma preparação muito boa, porque a gente sabe que é uma prova contextualizada. Então, não adianta tu saber matemática, tu saber física. Tu tem que saber relacionar isso com o que tu vive, com o contexto social, enfim. No primeiro dia de Enem, sábado 24 de outubro, serão realizadas as provas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza, com duração de 4 horas e 30 minutos. No domingo, 25, os estudantes terão 5 horas e 30 minutos para resolver questões de linguagens, códigos, matemática e fazer a redação. A professora Daniele dá dicas de como fazer uma boa redação.
Olha, inicialmente, importantíssimo salientar, né, que todos esses alunos que estão se preparando para essas provas finais agora, de vestibular, de Enem, o princípio básico para a redação é a leitura, né? E essa leitura não é uma simples leitura. Ela é uma leitura interpretativa, uma leitura que domine a modalidade linguística da língua portuguesa, que tenha um conhecimento bastante aprofundado das normas da gramática brasileira, porque já é de conhecimento de todos que atualmente é de suma importância que o aluno tenha a base da gramática, realmente, das regras gramaticais. Essa gramática contextualizada que os vestibulares pedem, ela vem, né, com... o aluno consegue adquirir esse conhecimento baseado na leitura. Então, essa leitura ela tem que ser uma leitura, ao mesmo tempo que ela é uma leitura interpretativa, ela tem que ser uma leitura analítica, né? O aluno tem que ter o conhecimento da estrutura morfossintática de uma frase, né? Ele tem que saber quais elementos estão sendo colocados naquela oração. Ele precisa disso para estruturar a sua frase, para colocar os seus termos, né? Os termos que ele quer compor a sua oração, para que a sua oração fique de fato completa, né? O aluno, hoje em dia, ele não pode mais ficar na redação mediana, né? Aquela redação que não oferece bons argumentos, que não tem uma boa estrutura sintática, né? O aluno tem que se superar, né? Para além disso, o aluno vai ter que ter todo o conhecimento das atualidades, né? Das informações, de diversos contextos, diversas coisas que acontecem, né? Fazer relações entre o que ele está vivendo e o que está presente no mundo, né? Ou seja, conseguir colocar a sua realidade, né, frente aos acontecimentos, fazer uma tese, defender essa tese de uma maneira bastante aprofundada e, principalmente, encaminhar, né, uma redação de Enem, por exemplo, ela solicita uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela tem que fechar com a tese, ou seja, o aluno, desde o início da sua redação, ele tem que estar ciente do seu ponto de vista, ele tem que estar muito convicto do seu ponto de vista. E, a partir dali, então, fazer a sua proposta de intervenção final, pós-desenvolvimento, né? Fazer essa proposta de intervenção, tudo com muita clareza, com muita objetividade e, principalmente, com muita correção. Na hora dos estudos, concentração é a palavra-chave. Importante também dar mais atenção às matérias em que o estudante tem mais dificuldade. Bom, a matemática é uma disciplina que exige bastante concentração e bastante desempenho também, dedicação. Os resultados que a gente tem na disciplina de matemática não são resultados imediatos, né? Isso é uma construção que vem ao longo dos anos escolares. Se você chega no ensino médio com uma boa base, você tem mais facilidade nos conteúdos do ensino médio. Mas se você já vem trazendo dificuldades ao longo da tua vida, essas dificuldades, mais cedo ou mais tarde, elas vão aparecer e isso vai atrapalhar o teu desempenho nessa disciplina. Talvez até mais do que em outras disciplinas, porque são conteúdos que são pré-requisitos, né, e que são indispensáveis para a resolução de qualquer atividade, qualquer exercício, qualquer questão de vestibular que você vai fazer. Adrian pretende cursar medicina e conta como está se preparando para as provas do Enem. Olha, é muito complicado conciliar o terceiro ano com o cursinho que eu estou fazendo e ainda mais o estudo independente. Então, eu procuro focar muito em resolver provas vestibulares anteriores, como o Enem, e o meu objetivo, na verdade, é passar na URGS, então costumo muito resolver essas provas. E eu faço um estudo normalmente de 3 horas, e com pausas para lanches e dentre essas 3 horas, e estudo manhã, tarde e noite, e costumo também manter uma alimentação e um sono bem saudável. Falta menos de um mês, mas dá tempo de revisar e estudar bastante. A professora Daniele salienta como encarar a prova. Eu sempre digo, né, para os meus alunos que, principalmente, né, falando especificamente de Enem, o Enem é uma prova bastante extensa, né? Então, trata-se de uma prova de resistência também. Então, o aluno, ele, de fato, tem que estar bastante descansado, né?
Tranquilo é difícil que eles estejam nesse dia, mas assim, consciente de que ele está muito bem preparado, né? De que esse é um trabalho de 3 anos, né? Não é um trabalho só do terceiro ano, de que esse aluno aí ele trabalhou exaustivamente, né? E adquiriu conhecimentos ao longo desses anos. Não pode pensar assim, eu acabei de estudar agora, eu recém terminei o terceiro ano, eu não tenho esse conhecimento. Não, o aluno que chega no terceiro ano do ensino médio, a ordem é que ele saiba tudo de tudo, né? Então ele tem que ser um aluno bem informado e principalmente ele tem que estar consciente disso. Eu acho que o aluno que mantém essa tranquilidade do saber, né, que ele pode, né, e que ele fez um trabalho para chegar nessa, né, que ele paute o seu desenvolvimento ali, o dia do Enem, que ele paute na confiança, né, na convicção de que ele realmente está preparado para aquilo. Fora isso, é muita leitura, né? O Enem é uma prova que tu consegues resolver, isso já está aprovado. 80% da prova do Enem tu resolves com interpretação de texto, ou seja, imprescindível aqui, a língua portuguesa vai interferir em todas as outras questões. A interpretação do texto vai para a matemática, vai para a física, né, para as humanas, para as exatas, né, vai interferir em tudo. Então, fazer uma boa leitura, né, o Enem ele vai, ao longo da prova, uma questão vai respondendo a outra, às vezes no contexto da questão tu já tens a resposta. Então, eu acho que é bastante atenção e dedicação, né, é o momento. E eu estou de rosa não é por acaso. Hoje, 2 de outubro, e a campanha Outubro Rosa lembra a importância da prevenção do câncer de mama. Na terça-feira, você confere aqui no Jornal das 6 uma reportagem especial desta importante campanha e ainda de que forma você pode ajudar. Uma boa noite a todos e um ótimo final de semana.